Vamos lá, galera. Começando aqui nossas questões sobre Big Data. Tudo bem? Então, vamos aí aos comentários, né? Deixa eu colocar logo aqui na nossa primeira questão. Seguinte, ó. Nesse primeiro item, temos aqui, ó. Com referência a Big Data, assinale a opção correta. Aí na letra A definição mais ampla de Big Data restringe o termo a duas partes: o volume absoluto e a velocidade, o que facilita a extração das informações e os insights de negócios. E aí? É isso mesmo, galera? Olha, tem erro aí, não tem? Ó, tem erro porque é o seguinte, ó. Deixa eu tentar aqui fazer uma certa observação, né? Tá nesse item. Até porque é o seguinte, ó. Só um minuto aqui, galera. Tá, vamos lá. Ó, uma observação nessa letra A é porque essa letra A é incorreta, né? Só que deixa eu detalhar para vocês aqui, ó. Aqui ele colocou que duas partes, né? E na verdade, assim, galera, são três, né? Tá? Então, o Big Data ele foi inicialmente conceituado com base em três premissas básicas, tá? Também conhecida como 3Vs. Aí, esses 3Vs, quais são esses 3Vs? Na verdade, volume, ele colocou aqui, né? Velocidade também. E o terceiro seria variedade, tá? Depois vou até comentar com vocês que existem algumas teorias que acaba abordando até 5 vezes, né? Tá? Até 5 vezes. Mas o clássico, né, que interessa pra gente aí, tá de forma padrão, então são 3 vezes, né? Volume, velocidade e variedade, tá? A questão do volume, a explicação, né, do porquê volume, é porque o volume seria assim, ó, é o Big Data, né, que deve possibilitar a análise de grandes volumes de dados. Além disso, a tecnologia Big Data, ela serve exatamente para lidar com esse volume de dados, né, guardando-os em diferentes localidades e também juntando através de software, tudo bem? Então, quem trabalha com esse grande volume de dados, Big Data, né? E outra observação na velocidade. O Big Data ele deve fornecer as respostas com velocidade em tempo hábil. Então, esse Big Data ele serve para analisar os dados no instante em que são criados, tá? Sem ter que armazená-lo em banco de dados, ok? E assim, ó, sobre a questão da variedade, o Big Data deve ser capaz de lidar com diferentes formatos de informação, tá? E de informações, né? E os dados podem estar em fontes estruturadas, semi-estruturadas e a grande maioria em fontes não estruturadas, tá bom? Tá legal. Então aí vem da ideia da variedade, né? Então são os 3 Vs: volume, velocidade e variedade, tá? Ok, então essa foi a letra A. Lembrando que o comentário eu vou deixar tudo anotado aí para vocês, né? Na letra B, ele coloca assim, ó: o sistema de arquivos distribuído Hadoop, né, o Hadoop, implementa o algoritmo Dijkastra, tá? Modificado para busca irrestrita de dados em árvores aglomeradas em clusters com criptografia. E esse item vai ficar o quê? Errado, galera. Tanto na ideia desse irrestrita, ó, tanto que ele falou irrestrita, quanto também em criptografia. Porque o que acontece é o seguinte, ó, não é possível afirmar que a busca ocorre de maneira irrestrita, tá? Principalmente
se os dados estiverem o quê? Estiverem criptografados, né? Protegidos. Aí a proteção, ela pode restringir o acesso ao conteúdo dos dados. Tudo bem? Então, é isso aí. Então, a letra B fica errada. Na letra C, em Big Data, em sistemas de arquivos HDFS, é usado para armazenar arquivos muito grandes de forma distribuída, tendo como princípio, na verdade, né, write many e read once. Olha, galera, tem erro nessa letra C. Tem erro porque assim, primeiro é a questão do HDFS, né? O HDFS, ele é um sistema de arquivos, beleza? Ele é criado para armazenar arquivos muito grandes de forma distribuída. Aí o conceito sobre o qual o HDFS foi construído é chamado de write once e read many times, tá? Porque a ideia é escreva uma vez, então seria write once no lugar desse many, então escreva uma vez e leia muito durante muito tempo, né? E leia muitas outras vezes, tá bom? Tá, muitos outros tempos e assim vai indo. E beleza, então fica erro aí, né? Nessa letra C, certo? Bacana, galera. Ah, e outra observação. Ó, lembrando que é escreva uma vez e leia muitas vezes, né? Aí esse tipo de construção, ela é essencial para um Big Data, tá? Uma vez que os dados, né? Então, uma vez que os dados serão assim processados inúmeras vezes, dependendo da aplicação, embora normalmente, né, sejam escritos, né, apenas uma vez. Aí esse tipo de construção faz com que seja desaconselhável a modificação de arquivos, né, pois acaba assim gerando muita sobrecarga, beleza? Então é isso aí. Beleza, agora nós vamos aí nessa letra E, tá? A letra E não, a letra D, né? Faltou comentar a letra D com vocês. Ó, na letra D, para armazenar e recuperar grande volume de dados, o Big Data utiliza bancos SQL nativos, que são bancos de dados que podem estar configurados em 4 tipos diferentes de armazenamentos: valor-chave, colunar, gráfico ou documento. E aí vai ficar errado. Vai ficar errado, galera, porque essa ideia do Big Data é utilizar SQL nativo, né? Porque é o seguinte, ó, de fato, da definição da Amazon, banco de dados no SQL usam diversos modelos de dados, incluindo documentos, né? Gráficos, tá? Gráficos e também chave de valor, tá? E chave de valor, colunares, tá? Então, justamente por esse motivo, a assertiva está errada ao afirmar que o Big Data utiliza bancos SQL nativos, tá? Pois pode utilizar base de dados que não são relevantes, tá, a modelos relacionais, ok? Então é isso aí. Então, a letra D, errada. Agora vamos aqui nessa letra E. O MapReduce é considerado um modelo de programação que permite o processamento de dados massivos em um algoritmo paralelo e distribuído. E aí o item fica correto, galera. Fica correto porque, assim, o que seria esse MapReduce, né? Ó, esse MapReduce é um modelo de programação e framework, né, utilizado pelo Google para suportar, né, computações paralelas, tá? Em grandes coleções de dados em clusters de computadores. Aí agora esse MapReduce, ele é considerado um novo modelo computacional distribuído, tá? Mas é isso aí, ó. Então isso é inspirado em funções map, né? Map e também reduce. Beleza, então nessa questão número 1 fica a letra E a nossa resposta. Agora vamos aqui para a questão número 2. Olha, nessa 2, ele também quer a correta. Olha, na letra A, temos assim, ó.
a utilização de Big Data nas organizações não é capaz de transformar os seus processos de gestão e cultura. Tá? Então, na letra A, ela fica errada, porque é bem contrário, né? É capaz sim. E na letra B, ele coloca assim, ó, sistemas de recomendação são métodos baseados em computação distribuída, que provém uma interface para a programação de clusters, a fim de recomendar os tipos certos de dados e processar grandes volumes de dados. E a letra B está errada também, galera. Tá? A letra B está errada. Olha, o que acontece é o seguinte, ó. Sobre esse sistema de recomendação, né? Porque ele falou que sistemas de recomendação são métodos baseados em computação distribuída, tá? Que provê uma interface para programação de clusters. Mas o que acontece é assim, galera, que esse sistema de recomendação, ele combina assim várias, vamos colocar assim, várias técnicas, né, computacionais para estabelecer itens, tá? Para estabelecer itens ainda, tá? Itens assim personalizados, né, com base nos interesses dos usuários e conforme também o contexto, né, tá no item. Tudo bem? Então, é isso aí. Beleza. Então, nessa letra B, o item vai ficar errado, tá? Legal? Então, esses itens aí, eles podem assumir formas bem variadas, né? Como, por exemplo, livros, filmes, notícias, músicas, documentos, tá? Então, várias formas aí variadas, né? E agora vamos aí na letra C. Ó, na letra C, pode-se recorrer a software conhecidos, né, como scrapers para coletar automaticamente e visualizar dados que se encontram disponíveis em sítios de navegabilidade ruim ou até mesmo em banco de dados, né, difíceis de manipular. E aí, será que vai ser isso mesmo? Sim, né? Cara, a letra C, ela está realmente correta. Agora vamos aí na letra D. Ó, a letra C já encontramos a correta, né? Letra C. Agora deixa eu só fazer uma abordagem bem rápida nessas outras, porque na letra D, ele colocou que as ações inerentes ao processo de preparação de dados incluem detecção, né, de anomalias, deduplicação, desambiguação de entradas e mineração de dados. E aí? Errado, né? Tá, então as ações inerentes ao processo de preparação inclui, tá, então não necessariamente vai incluir tudo isso. Então, errada. E nessa letra E, ele coloca assim, ó, que o termo Big Data se baseia em 5 Vs: velocidade, virtuosidade, volume, vantagem e valor. Tá? E aí vai ser errada. Essa questão de 5 Vs, galera, aí seria o seguinte, ó, seria, por exemplo, volume, né? Então, volume, velocidade, ok? Então, volume, velocidade, variedade, que não apareceu aí, ó, variedade, veracidade e valor. Então, é isso. Então, a letra E ficou realmente errada, né? Olha, por isso que eu comentei com vocês que algumas teorias acabam abordando 5 Vs, né? E não, né, 3. Como nós vimos aí algumas questões também comentando como 3. Beleza? Agora vamos aqui no item 3. Aqui, ó, em soluções Big Data, a análise de dados comumente precisa ser precedida de uma transformação de dados não estruturados em dados estruturados. E aí? Então, ó, em soluções, lembrando aí, ó, em soluções Big Data, a análise dos dados comumente
precisa ser precedida de uma transformação de dados não estruturados em dados estruturados. E o item vai ser errado, né? Olha, o seguinte, cara, só uma observação nesse item 3. Tá? Esse item 3, deixa eu só dar uma analisada melhor aqui. Ó. Em soluções Big Data, a análise dos dados comumente precisa ser precedida de uma transformação de dados não estruturados em dados estruturados. Olha, não, mas é isso mesmo, galera. É isso mesmo, que no Big Data, a análise de dados, tá? A tendência na análise de dados é você organizar, tá? Somente os dados estruturados, né? Olha, o item é correto, mas só uma observação, existe padrão, tá? Para pré-processar dados brutos, ok? As soluções de Big Data, elas são, em sua maioria, dominadas pelos sistemas Hadoop, tá? E também tecnologias baseadas em MapReduce. E assim, que são soluções simples de instalar para processamento e armazenamento distribuídos, né? E, no entanto, a extração de dados a partir de dados não estruturados, como imagens, áudio, vídeo, né? Feeds binários, tá? Ou até mesmo texto, é uma tarefa complexa, tá? Então é uma tarefa complexa e precisa de técnicas, tá? De técnicas assim, vamos colocar assim, como que eu vou explicar isso aqui, ó? Por exemplo, os dados não estruturados são acessados de várias fontes, né? Então eles podem ser armazenados como estão, mas em seguida pode ser transformado em dados estruturados, como, por exemplo, JSON, né? Tá? JSON. E novamente armazenados no sistema semi-estruturado. Ok? E é isso, galera. Tá? Então, essa que é a ideia sobre esse item 3. Tá bom? E agora vamos aí para o item 4. Bacana! Galera, uma observação aí nesse item 4, né? Ó, nesse 4, temos aqui o seguinte. O processamento de consultas ad hoc em Big Data, devido às características de armazenamento dos dados, utiliza técnicas semelhantes àquelas empregadas em consultas do mesmo tipo em bancos de dados tradicionais. E aí? Esse item, cara, ele vai ficar errado. Só que agora eu tenho que explicar para vocês aqui o porquê, né? Tá? Desse item aí errado. Olha, o que acontece é o seguinte, ó. Em muitos casos, tá? Ó, em muitos casos, a criação de relatórios padrão que sejam adequados para todas as nossas, todas as necessidades, tá, de negócios, não é viável, tá? Então não é viável, pois as empresas que têm requisitos de consultas de dados de negócios diversas, os usuários, né, podem precisar da capacidade, ok, de enviar esses AirDrop ao procurar por informações específicas, dependendo, né, do contexto do contexto geral, tá? Mas é isso. E essa análise, o AirDrop, ele pode ajudar os cientistas de dados e os princípios, né, ou os principais, vamos colocar assim, usuários com corporativos, corporativos, né, entenderam uma linguagem dos quais a complexidade envolvida no caso de tudo, né? Tá? De tudo.
E assim, são várias fontes, né? Então, são várias fontes de dados, ok? Uma única consulta pode ter vários resultados. E esse resultado, ele pode, tá? Ele pode ser utilizado, né, por uma variedade de formatos, né? Então, vídeo, áudio, gráfico, texto e assim vai indo, beleza? Então, legal. Essa vai ser uma ideia aí sobre esse 4, né? E outra observação ainda sobre esse 4, lembrando que tudo eu vou deixar anotado, hein? É que o processamento, galera, de consultas AdRock no Big Data, ele traz desafios diferentes daqueles incorridos ao realizar consultas AdRock em dados estruturados, tá? Então, pelo fato de que as fontes e formatos, né, dos dados não serem fixos, né, tá? E exigirem mecanismos diferentes para recuperá-los, ok? E também para processá-los, né? E aí em Big Data, tá? Quer dizer, nesse recurso, né? Em Big Data, tais consultas serão bem complexas e também dinâmicas, tá? Espero ter ajudado aí nesse esclarecimento do 4, mas agora nós vamos aí para o próximo item, tá? Beleza, aí nesse próximo item, aqui ele diz que ao utilizar armazenamento dos dados em nuvem, a localização do processamento de aplicações Big Data não influenciará os custos e o tempo de resposta, uma vez que os dados são acessíveis a partir de qualquer lugar. E aí? Cara, o que acontece é o seguinte, ó. Esse item 5, tá? Ele está errado. Beleza? Então, o item 5, ele está errado. Até porque, ó, tentar pegar aqui um comentário dele, né? Deixa eu ver o que comentar sobre ele. É porque tem padrão de armazenamento para armazenamento em nuvem, sim, entendeu? Aí o que acontece é o seguinte, ó. O que vai acontecer é que muitos provedores de infraestrutura de nuvem possuem recursos de armazenamento estruturado e não estruturado, né, distribuído. As tecnologias de Big Data são um pouco diferentes das perspectivas de configurações, manutenção, gerenciamento de sistema, né, tá? E também a programação, tá? E modelagem tradicionais. Além disso, as qualificações necessárias para implementar as soluções de controle, tá? Mas essa é a ideia, ó. Aí as empresas, galera, que exploram tecnologias de Big Data e tudo, tá? Então as empresas que exploram tecnologia de Big Data, elas podem ser, tá? Elas podem ser assim, como se diz, elas podem usar soluções, né, tá, de nuvem que, que o gerenciamento, né, que fornece o gerenciamento de sistema, manutenção e de Big Data, né, armazenamento de Big Data. Então, muitas vezes, os dados a serem armazenados são confidenciais. Então, isso inclui dados biométricos, registros médicos, tá? Então, é isso aí. Beleza, então esse foi o nosso item 5, né? Agora nós vamos ir para o nosso item 6. Olha, e nesse item 6, vou fazer uma leitura bem rápida nele aqui. Ó, temos aqui, ó, que devido à quantidade de informações manipuladas, que a cloud computing ou computação em nuvem torna-se inviável para soluções de Big Data. E aí? Então, devido à quantidade de informações manipuladas, a cloud computing, tá? Computação em nuvem, né? Torna-se inviável para soluções Big Data. E aí a resposta vai ficar o quê? Errada. Olha, a ideia do erro dessa questão aí, galera,
Tá, vamos. Tá, então. é, Essa questão de Big Data e Cloud Compute, muitas vezes não sabemos, mas a verdade é que essas palavras são praticamente indissociáveis, tá? Quando, quando o assunto, por exemplo, tá? Porque assim muitos sabem mas a verdade que são que as palavras que são praticamente indissociáveis, tá? Sendo o assunto é gravar questões, tá? É, o assunto, na verdade, né, é gerar vantagens competitivas para uma organização a partir de informações, né, que ela possui disponíveis, pois para cada, tá? Pois assim, que a partir das informações, ela possui informações que não interessa realmente, né, a um ponto X. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Devido à quantidade de informações manipuladas, a cloud computing, computação em nuvem torna-se inviável para a solução de Big Data. E é errado, porque lembrando que, na verdade, existem até serviços específicos, né? Só para Big Data, já na nuvem, como a questão lá do Cloud Computing. Ok? Então, é isso aí. Então, item 6, errado. Tá? Nessa ideia do torna-se inviável. Aí nesse item 7 agora. Ó, no item 7, além de estar relacionado à grande quantidade de informações a serem analisadas, o Big Data, tá, considera o volume, a velocidade e a variedade a variedade dos dados, né, estruturados, dos quais se conhece a estrutura de armazenamento, bem como dos dados não estruturados, tá? Como imagens, vídeos, áudios e até mesmo documentos, tá bom? Então é isso aí. Então item 7, tá? Então nesse item 7 aí fica correto. Agora só uma observação sobre esse 7, galera. É que um Big Data, né, em tecnologia da informação, o termo, né, Big Data, refere-se a um grande conjunto de dados armazenados, tá? Então não seria, tá? Então não seria assim, ok, assim, porque refere-se a um grande conjunto de dados armazenados. Então diz que o banco de dados se baseia em 5 vezes, né? Que é a velocidade, tá? Então volume e variedade, né? Tá? Aí ainda tem os outros dois, que é a veracidade e também valor, tá? Que aí acabamos acostumando também nesses itens, beleza? Então legal, então esse foi o nosso item 7. Agora nós vamos nesse item... Foi o 7? Foi. Então agora nós vamos no item 8. Ó, nesse 8, o termo Big Data Analytics, tá? Ou Analytics, né? Refere-se aos poderosos softwares que tratam dados estruturados e não estruturados para transformá-los em informações úteis às organizações, tá? Previndo-lhes analisar alguns dados, né? Como registros de call center, postagens de redes sociais, tá? Então, postagem de redes sociais, cadê? Deixa eu ler novamente o item que acabei me perdendo, né? O termo Big Data Analytics refere-se aos poderosos softwares que tratam dados estruturados e, né, não estruturados para transformá-los em informações úteis às organizações, permitindo-lhes analisar dados como registro de call center, postagem de redes sociais, tá? Blogs, etc. Tá bom? Então, beleza. Então, esse item 8 fica qual a resposta, galera?
esse item 8 vai ficar correto, né? Então, é isso aí. Beleza, então esse foi o nosso item 8. O item 9, esse vai ser... Tá? Esse vai ser complicado aí para fazer agora com vocês, porque esse aí é uma questão de inglês, né? Interpretação de texto. Mas vamos aí para esse item 10. Porque nesse 10 ele colocou que as soluções de Big Data, elas focalizam dados que já existem, descartam dados não estruturados e também disponibilizam os dados estruturados, tá? E aí? Então, focalizam dados que não existem, os Big Data, né? Descartam dados não estruturados e disponibilizam os dados estruturados. Então, tá? Erro aí, né? Tá? Erro. Cara, isso quer dizer, sem essa ideia de erro, né? Então, 10 é errado mesmo. Olha, galera, é o seguinte, ó. Deixa eu tentar analisar aqui qual pode ser a ideia desse 10, né? Olha, o que acontece nesse 10 aqui é porque Big Data é um termo que descreve o grande volume de dados, tá? Tanto estruturados quanto não estruturados, que impactam as empresas diariamente, tá? Mas não é a quantidade de dados, tá, disponíveis que importa, tá? Então é o que as organizações fazem com eles, né? Tá? Então o Big Data pode ser analisado para obter, tá? Então, para precisar obter o quê? Porque assim, a ideia é que a quantidade de dados, tá? Então, a quantidade de dados disponíveis que importa, tá? É o que a organização faz com eles, tá bom? E aí, o Big Data ele pode ser analisado por vários, né? Então, assim, para obter vários insights que levam, né, decisões, tá? Decisões melhores e está mexendo depois, né? Tá? Mas é isso. Então, nesse item 10, o item realmente vai ficar errado por essa questão de descartar. Galera, eu vou terminar por aqui, porque senão esse item vai ficar muito longo. E até porque eu já tenho que digitar tudo isso para vocês. Então, lembrando que o slide de vocês aí vai ter todo esse comentário, mas já redigido, ok?